Bolsa Família. Quem é beneficiário do Bolsa Família deveria ir uma vez por semestre pelo menos à escola. E não tive apoio dos colegas, inclusive na época era uma gestão de esquerda, que disse que isso a gente estava colocando como uma condicionalidade que seria um absurdo do pai uma vez. O que eu me deparei ao estudar foram famílias que se organizavam muito para assumir a gestão da educação dos seus filhos. Essa era uma lógica que eu verifiquei. Também não acho que é correto a gente falar que o que a gente viu na pandemia é homeschooling. Nós vimos pais que de repente se viram obrigados a fazer uma educação e passaram a valorizar muito mais as dificuldades e desafios da escola. Então, eu era relatora na época, então muita gente perguntava assim, agora homeschooling, todo mundo está fazendo homeschooling. Não, gente, todo mundo está... nós estamos vivendo um período de exceção em que a pandemia obrigou os pais que puderam, porque o que nós vimos foi a grande maioria, e eu falo pela dificuldade de acesso, de internet, de formação, e uma coisa é quem assume a tarefa de educar, outra que viu negado o direito de frequentar a escola e tiveram que enfrentar. Então, acho que não é uma boa comparação, né? O sistema majoritário nosso é educacional, é escolar. Então, quando a gente fala do homeschooling, ele é uma situação que ela é pontual. Na minha opinião, se for regulamentado, depende do sistema local se organizar, porque não é todas as escolas que terão condição de receber. Essa foi uma das preocupações, de que as crianças optantes do homeschooling precisam estar matriculadas, vinculadas a uma escola. Eles poderão ter acompanhamento, e o que é pior, né? Eu gostaria até, alguns argumentos foram colocados, infelizmente a gente não tem isso para as nossas escolas, porque todo argumento, quando a gente fala da questão da violência intrafamiliar e a família violenta, né, violadora, né, que foi utilizada aqui pela Luciana, e que o homeschooling prevê várias seguranças, me parece que o texto está, inclusive, avançando em condições de proteção que a gente não está conseguindo garantir para as nossas escolas. Porque se as famílias estão nesse nível de violência e de violação de direito, aí é um desafio que eu gostaria que a gente, todo mundo, independente dessa pauta, que nós pensássemos como é que a gente consegue fazer isso. Porque o que eu tenho visto no meu estado são meninas de 13 anos, 12 anos, 14 anos violentadas por pai, padrasto, por tio, por padrinho. De 15 anos, até falei com a secretária Isolda, 14, 15 anos, que vão todo dia para a escola e que estão chegando aos 15 anos sem saber ler e escrever. E é uma violência gigantesca, fora a violência física. Essa criança com 14, adolescente com 14 anos, 15 anos, sem saber ler e escrever, a ela foi negado o direito fundamental de aprender. E é como se a gente estivesse dando um cheque sem fundo. A escola está dando um cheque falso, um cheque sem fundo para os pais. Às vezes o pai e a mãe tiram do corpo, da comida, da boca para a criança ir para a escola, que muitas vezes não tem nem chinelo para ir para a escola, não tem roupa para ir para a escola, e aí a gente está achando que é normal, né? Eu sei que nós aqui, nenhum de nós acha normal. Mas como é que a gente consegue avançar em relação a isso, que a gente nunca conseguiu nem votar na Câmara ou no Senado, a Lei de Responsabilidade Educacional? Será que a gente consegue avançar em relação a isso? Porque aqui nós estamos falando de mais de 40 milhões de alunos que vão todo dia para a escola, e que eu não trato da questão da violência na escola, para dizer, não, meu filho vai na escola e não está protegido, pode ter crime. Não é disso, porque isso nós não podemos nunca negligenciar, mas eu estou dizendo essa violência do não aprender, né, de não ensinar. E também a questão a gente falar de abuso e violência, dizendo, se ao mesmo tempo a gente reconhece que na escola, né, a escola não está dando conta de pensar nisso, e eu não quero nem potencializar, mas a gente tem visto muita denúncia da negligência na própria escola, do professor que não se sente protegido para fazer a denúncia, que mora numa comunidade em que todo mundo conhece todo mundo,
E eu acompanhei de perto alguns casos recentes de que um jovem de 12 anos que sofria abuso, violência, pessoas que sofrem violência e que cometem violência porque é a linguagem que ele está acostumado. Então, assim, a gente, independente desse momento do debate do homeschooling, que nós vamos ter várias audiências públicas, é que a gente pudesse imaginar, pensar sobre isso, porque quando a gente fala de educação integral, não é só mais tempo na escola, que tipo de educação a gente está falando, né? Não adianta ficar o dia inteiro e sair de novo sem saber ler e escrever, porque o tempo que devia estar na escola é um tempo que não está sendo aproveitado. E eu sei que todo mundo que lida aqui, a gente não aceita isso. Eu sei que é uma luta permanente da Undime, do Conselho, das instituições. É o que a gente precisa fazer para cuidar dos mais de 40 milhões de alunos que estão na escola, né, e que vão todo dia acreditando nessa escola. E a gente precisa criar uma rede. E foi por isso que eu apresentei um PL da ampliação do tempo do PNE, porque não adianta a gente terminar todos os 10 anos, vou pegar o meu segundo PNE, a gente fecha o PNE sabendo que não cumpriu meta nenhuma, a discute a próxima, compromete com várias metas, e aí o orçamento não reflete isso, não tem punição para quem prometeu, nem para o município, nem para o estado, nem para a União. E a minha proposta foi de ampliar a duração deste PNE enquanto a gente debate o próximo, porque não adianta ficar com 4 anos sem nenhum PNE e a gente não colocar o orçamento como consequência. Porque se eu estou prometendo metas, mas aí eu vou aumentar vagas no ensino fundamental, mas não tem dinheiro direcionado para aquilo. Então, me desculpe essa fala, porque eu não vou conseguir falar depois. Eu passo a palavra agora para o Carlos Vinícius Reis, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED. E quero só reforçar para todos que estão aqui conosco que a gente pode continuar esse diálogo, inclusive em separado, em virtude do tempo, né? E do necessário debate. Por favor. Obrigado, senadora, professora Dorinha, a quem cumprimento, toda a mesa aqui. Também tem nos acompanhando aqui ao vivo pela transmissão do Senado, a família presente aqui também, daqueles que praticam a educação domiciliar no Brasil. Gostaria de cumprimentar com muito carinho, professora Dorinha, todos os professores, todos os profissionais de educação, escolas públicas, escolas particulares, todos os professores que também, muitos desses, têm optado pela educação domiciliar com seus próprios filhos. Professores de escola pública que têm admirado a própria educação domiciliar, e para dizer de uma maneira bem clara aqui na introdução de que o homeschooling não é uma oposição às escolas, pelo contrário, é um somatório de esforços para o bem melhor de nossos filhos, para o bem melhor da educação do nosso país. O que nos traz aqui hoje, na verdade, ao longo dessas décadas, por uma regulamentação da educação domiciliar, é um único propósito. Sim, do melhor interesse das crianças, da melhor educação, do melhor desenvolvimento das suas habilidades, das suas capacidades, da sua preparação para a vida adulta, da pluralidade de concepções pedagógicas, da liberdade educacional, conforme preconiza a nossa Constituição Federal. Na nossa apresentação... Um minuto, Carlos. Talvez a ANED tenha que voltar em outras mesas, mas todas as abordagens aqui que foram mencionadas, elas são reais, né? Perfeito. A preocupação de todas as representações aqui, elas trazem temas que qualquer senador que for votar vai pensar em todos os argumentos que foram aqui colocados, né? Então, oportunamente, o tempo que você conseguir ou em outro momento, eu quero só que desconte o tempo dele na minha fala, mas tudo que foi abordado tem bastante pertinência. Excelente, senadora. Eu gostei muito das suas colocações, especialmente sobre todo o cenário. Somos todos imbuídos e totalmente contra qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes durante a sua jornada educacional, familiar, em qualquer ambiente que elas possam ir ou frequentar. Na foto aqui, nós temos ali uma pequena Juliana, vestida ali de preto, de saia vermelha, em 1998. Famílias educadoras, uma cooperativa de famílias que faziam homeschooling, naquela época visitaram o Palácio do Planalto, fizeram uma apresentação musical. Ali estavam junto com o então ministro Pelé, naquela época, e uma das pautas daquele encontro foi pedir pela regulamentação do homeschooling. Essa é a Juliana, atualmente.
graduada em Ciência da Informação pela Unirio, com estágio na IBM, mestre em Ciência da Computação, foi engenheira de software da Microsoft, trabalhou na Google e hoje é engenheira sênior na Gemini Trust Company. O Eliseu foi estudante domiciliar lá no interior da Bahia, em Ilhéus, formado em Medicina pela UESC, Universidade Estadual lá de Santa Cruz Cabrália, lá do sul da Bahia. Hoje, ele já é pós-doutorando em comportamento humano, departamento fazendo pesquisas na área de doenças de Parkinson e também com grande notoriedade internacional. Dali temos a Yasmin, entrou na Universidade de Lisboa, também foi educada em casa, cursou línguas, literaturas e culturas, fala francês, inglês, italiano, português, do Brasil e de Portugal. Atualmente é pós-graduada em educação bilíngue e pós-graduanda em arqueologia, cultura e sociedade. E, por fim, ali nós temos a Elisa. Ela passou em 5º lugar no curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP, porém não foi permitido a ela assumir a cadeira na USP, porque ela tinha sido educada em casa. Foi privado a ela o direito ao acesso à universidade no Brasil por causa disso. Resultado, ela foi convidada por universidades americanas, hoje trabalha e estuda nos Estados Unidos em companhias americanas. E apenas alguns exemplos daquilo que tem acontecido com o ambiente da educação domiciliar, onde tem se promovido educação de qualidade, educação para a formação do indivíduo, para as suas habilidades e dando a eles oportunidades. A educação domiciliar é um direito natural dos pais e das crianças, reconhecido na Declaração Universal de Direitos Humanos e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Negar esse direito é um atentado histórico. Temos exemplos ao longo da história de pessoas que também foram educadas em casa, como o nosso Barão de Mauá, como Carlos Gomes, Serena e Venus Williams. O Thomas Edison, um dos exemplos mais claros daquilo que foi gerado através da educação domiciliar nele. E outros, a gente poderia percorrer tantos aqui. Foi citado a Alemanha. É interessante que a Alemanha, ao tratar pela primeira vez sobre o aspecto da educação domiciliar, foi um decreto do Hitler. O Reich de 1938, na Alemanha, onde Hitler decretou a educação escolar compulsória com a vedação da educação domiciliar dirigida pelos pais. Essa é uma origem da qual resultou na Declaração Universal de Direitos Humanos para que não mais acontecesse os grandes malefícios que tivemos na humanidade com um controle centralizado da educação, sem a participação, sem a liberdade dos pais de escolherem que gênero de ensino deve ser ministrado aos seus filhos. Por isso, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que ontem completou 75 anos, no seu artigo 26, inciso 3, diz: os pais têm o direito, a prioridade e o direito na escolha de gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. Não só a Declaração Universal, mas os tratados como a Convenção sobre os Direitos da Criança, como o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, todos eles tratados ratificados pelo Brasil na década de 90, estão todos garantindo a primazia, o respeito, a liberdade, a escolha dos pais de optarem pelo homeschooling. O Global Home Education Exchange também trouxe ao Brasil em 2016, numa sequência de conferências globais, começando na Alemanha, inclusive em 2012, na Rússia em 2018, e um dos seus princípios bem claros ditos ali é o direito à educação domiciliar, um direito fundamental das famílias, crianças e pais. Portanto, o dever do Estado de respeitar e assegurar esse direito. Hoje, no mundo, são mais de 10 milhões de estudantes que optam pela educação domiciliar. Como a colega aqui, a Laís, trouxe, os Estados Unidos, sim, é o que tem a maior população hoje. Durante a pandemia, passou-se, inclusive, de 4 milhões, Laís. Tá? Ele já é regulamentado em mais de 85% dos países da OCDE e mais de 65 países ao redor do mundo já o regulamentaram. Não só países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, tanto no continente africano quanto no continente europeu, o asiático e aqui na América do Sul, Chile, Paraguai, Colômbia, Equador. Nós temos a OIDEL, que é uma organização que faz avaliação da liberdade educacional no mundo e presta consultoria junto à Unesco. Ela traz ali o ranking da liberdade educacional e o Brasil, infelizmente, ocupa a 58ª colocação na última medição feita e o Chile está ali em 7º lugar. Essa própria OIDEL, ela faz uma correlação com os resultados do PISA. Quanto maior a liberdade educacional de um país,
melhor é o desempenho educacional desse mesmo país nas avaliações internacionais. Pesquisas científicas, falamos muito aqui sobre a importância do fundamentar dessas nossas avaliações, professora, e as pesquisas são vastas ao tratar desses resultados, especialmente de formação, de socialização, de proteção às crianças, daqueles que fazem educação domiciliar. São vastas as pesquisas internacionais e nacionais que tratam sobre esses diferentes temas, preocupados sim, porque os pais e os atores imbuídos desse mesmo zelo fazem esse acompanhamento. E por isso as pesquisas evidenciam exatamente que a proteção também é uma preocupação, e a proteção sim, ela acontece pelas famílias que fazem educação domiciliar, porque são famílias protetivas. Como a senhora bem colocou, não estamos aqui para fazer um confronto, como se a escola, a educação domiciliar fosse contra a escola, mas não é porque, como o próprio Data Senado levantou, 7 milhões de crianças passaram por violência entre 2022 e 2023 nas escolas, que nós vamos defender que as escolas sejam fechadas. Pelo contrário, vamos defender que as escolas sejam melhoradas, que a educação no Brasil seja melhorada, que essas crianças sejam protegidas no ambiente escolar. A educação domiciliar é uma opção para alguns, é verdade, mas não é porque qualquer pessoa pode se valer de maneira errada de qualquer que seja o instrumento, que aqueles que se valem de maneira correta, imbuídas do melhor interesse das crianças e dos direitos humanos, que deveria se vedar. Então, isso nós trazemos aqui de uma maneira bem clara também. Vou deixar esses dados de pesquisa que falam do desenvolvimento educacional, da socialização, do desenvolvimento acadêmico, do nível de leitura tão aplicada para aqueles que fazem educação domiciliar, da participação em voluntariado, em habilidades sociais, enfim. Para fechar, caminhando aqui para a conclusão, senadora, e agradeço pelo tempo extra, a educação domiciliar é um fato social, histórico, consolidado, crescente, e sim, ele é imparável no Brasil. E não é algo de elite, pelo contrário, 38% daquelas pessoas que praticam educação domiciliar hoje no Brasil recebem só até 4 salários mínimos, não é uma prática de elite. Famílias e crianças têm sido perseguidas e desrespeitadas em seus direitos, muitas estão abandonando o país por causa dessa perseguição, desse desrespeito. Essas famílias são protegidas, não há evidências ou condenação por abuso envolvendo famílias educadoras no Brasil, e é um movimento suprapartidário e participativo aqui nesse processo legislativo. A professora Dorinha acompanha a participação das famílias educadoras aqui no Brasil desde 2012, quando teve o projeto de lei 3179, do qual ela foi relatora, e o próprio comportamento das famílias educadoras ali ao longo desse tempo, né? E a própria Data Senado também traz assim, o que levaria uma família a optar pela educação domiciliar. Muitos deles estão relacionados sim a desafios encontrados tanto no ambiente escolar, mas também buscando o melhor interesse das crianças, das suas necessidades, atendendo a questões de saúde, a questões para o próprio desenvolvimento. Se a gente pode dar o melhor, por que não? Porque se evitar isso, e a Constituição Federal ela é muito clara, como já mencionado, né? O direito e o dever, tanto do Estado, mas também da família. E o artigo 206, os princípios de liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Só para caminhar aqui para a conclusão, senadora, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de 2018, já cravou que a Constituição Federal não proíbe, sendo possível a sua criação e regulamentação por meio de lei editada pelo Congresso Nacional. São mais de 1.100 apoiadores, instituições de ensino apoiam, acadêmicos apoiam, juristas apoiam. E essa grande jornada que nós temos pela regulamentação da educação domiciliar, ela não começou agora. São praticamente 30 anos. Vamos completar agora nessa jornada. E nós podemos ver ali nessa jornada, pela liberdade educacional, pelo reconhecimento, foi em paralelo à própria LDB. A LDB é clara no seu artigo 1º a dizer que aquela lei se destina à regulamentação da educação escolar, porque naquele mesmo período o PL para regulamentar a educação familiar ou domiciliar estava sendo apresentado também lá pelo deputado João Teixeira, lá em 1994. Em 2008, por exemplo, nós temos o deputado Henrique Afonso, do PT do Acre, apresentando um projeto também para que fosse regulamentado a educação domiciliar. E o 3179 de 2012 é o principal que está em vigência até hoje, que se transformou no atual PL 1338 de 2022. Então, ao longo de todas essas décadas, nós estamos falando do reconhecimento de um direito humano cravado na Declaração Universal, na nossa Constituição, e agora chegando a esse ponto.
Só para deixar esse registro, senadora, a participação das famílias educadoras, como vimos ali, crianças ao longo de todas essas décadas têm acompanhado, sabido o que é um processo legislativo e a participação dentro desse processo de construção legal no Brasil. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui e para dizer a importância do respeito à liberdade educacional como preconizada na nossa Constituição. Obrigado, senadora. Obrigada, Carlos. Eu queria fazer mesmo que só você, sobre a questão na proposta de vocês da educação domiciliar, qual seria o papel da ANED em relação às famílias domiciliares? Se você puder anotar, porque são algumas questões. A questão do currículo, né? Porque um dos grandes desafios da gente que imagina a educação é saber como é que os pais ou a família vai gerenciar, qual condição ela tem no exercício, né, desse direito da educação domiciliar, a questão do currículo. Nós que lidamos com a educação formal, a gente tem uma batalha muito longa em relação à qualidade da formação do professor. Né, o professor vai para a universidade, a gente está fazendo qualificação e requalificação o tempo todo. Professor, e a gente luta com essa questão da escola, do monitoramento, como é que vocês pensam em relação a essa questão? O papel da ANED, questão do currículo, preparo dos pais, né? Como é que a educação vai ser conduzida? Eu sei que não é o pai que vai dar aula, é um novo modelo, é uma questão pedagógica de um formato de continuar aprendendo, de buscar o conhecimento, mas acho que era interessante você mencionar. E também chamar a atenção uma coisa que vocês precisam estar muito atentos, quando vocês mencionam a questão da liberdade dos pais. Eu acho que o pai tem, porque quando ele lida com a criança com o vulnerável, ele tem essa responsabilidade de cuidar. Mas tem que estar sempre equilibrado com o direito da criança, com o direito de aprender, com o direito de escolha, né? Ela depende desse cuidado dos pais. Então, chamar a atenção em relação a isso, porque ela também ela é plena de direitos, né? E como é que você imagina esse equilíbrio, né, da qualidade e o direito de aprender, e que papel a ANED poderia ou pretende ou que tem hoje? Eu não conheço muito bem o funcionamento da ANED. Obrigado, senadora, pela oportunidade de esclarecer esse ponto. Não sei se seria possível ainda voltar ali a apresentação. Tem um slide apenas, que mostraria em resumo, ali, mas eu te digo, tranquilo, só para poderem passar aqui. Não, desculpa, voltando. Aqui nós temos um resumo, senadora Dorinha, do PL 1338, que é exatamente para o debate, né, dessa audiência pública. Nós temos aqui todos os requisitos, todas as condições. Foi um PL extremamente debatido, a senhora também acompanhou no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, em 2018, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e do plenário, estabeleceu também algumas condições, alguns requisitos que deveriam constar na legislação que regulamente o homeschooling. E aqui eles estão de maneira ainda bem mais explícita. Então, de maneira bem pontuada ali, requisito de formação para os pais está estabelecido lá, nível superior de pelo menos um dos pais ou de um preceptor que vai acompanhar essa criança, proibição para pais ou responsáveis com antecedentes criminais, matrícula em instituição de ensino. Então tem toda essa vinculação, avaliação anual, acompanhamento pedagógico por tutor de instituição, observância da BNCC está previsto também no projeto de lei, encontros semestrais conduzidos pela instituição de ensino, garantia de acesso a competições e avaliações nacionais, garantia da convivência familiar, fiscalização do Conselho Tutelar, manutenção de registro de atividades pedagógicas, edição de diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação, retorno à escola em caso de insuficiência avaliativa. Quando a gente fala de liberdade, e a gente está trazendo aqui uma liberdade com solidariedade junto à regulamentação do Estado, nós estamos falando de algo onde nós temos um grupo da sociedade que está vindo ao Estado dizendo nós entendemos que a regulamentação ela é importante, ela é necessária para que se separe o joio do trigo,
para que se separe exatamente as famílias protetivas de qualquer pessoa que possa se valer, como hoje, em termos de evasão escolar, como em termos de falta de possibilidade de acompanhar, acaba acontecendo, seja no âmbito escolar, seja no âmbito familiar, de qualquer família desestruturada, e isso nós não queremos isso para o homeschooling. Nós queremos para o homeschooling exatamente uma legislação que garanta essa proteção, e essa legislação ela tem todo esse aspecto. O papel da NED é de representação e defesa das famílias, de garantia sempre desse direito. Nunca é de assumir um posicionamento de uma instituição de ensino. Não é esse o papel da NED, senadora. Obrigado. Inclusive, vários desses pontos aí, eles estavam no meu relatório que a deputada Luísa incorporou, né? E, logicamente, eu estive, inclusive, no Ministério da Educação e, no meu entendimento, o sistema de ensino, caso seja aprovado como uma possibilidade de opção, o sistema tem que assumir a responsabilidade, dizer que se consegue fazer, porque demanda uma série de responsabilidades, de custos para a escola. Nem todas as escolas as crianças poderão estar, porque a ideia era uma vinculação a uma escola, para que essa escola pudesse acompanhar, monitorar atividades, vai ter uma feira de ciências, tivesse momentos de... Então, tudo isso demanda uma organização do sistema municipal ou estadual de educação, né? E, logicamente, a introdução da questão das avaliações, as crianças participarem, para a gente ter a garantia que estão aprendendo, né? Então, tem uma série de requisitos. Eu peço desculpas, né? Mas em virtude do tempo, está tendo votação nominal e aqui a gente toma falta também e tem corte de ponto, tá? Corta no salário. A gente já deveria ter encerrado, mas em virtude do atraso, né, que nós vamos ter outras mesas e acho que a gente pode assegurar essa diversidade. E agradeço muito a participação qualificada, comprometida, extremamente ponderada de todos que estiveram aqui conosco nessa mesa, né? E peço que todas as apresentações sejam disponibilizadas, porque a gente deixa na página, né, da comissão. Então, feitas as considerações finais, nós vamos encerrar. Por meio do E-Cidadania, recebemos as manifestações, também estão disponíveis. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. Quero cumprimentar ali são crianças, né, e a camiseta da educação domiciliar. Na audiência pública que eu fiz na Câmara, me impressionou muito a educação das crianças, foi muito longa e com muita participação. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, e o nosso objetivo é ouvir e construir o que for possível dentro sempre da preocupação, que é nosso papel, é pensar no direito, né? No direito de aprender, no direito da criança e do adolescente, e de como garantir que nós queremos muito mais do que a educação tem dado ao nosso país. Nós queremos mais porque a gente acredita de verdade no papel da educação. Muito obrigada.